Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, estamos começando o Salada Net. O meu convidado sabe tudo sobre o Brasil de hoje e pensa muito sobre o Brasil de amanhã. Ele tem muitas funções e eu vou ter que ler aqui, viu? Ele é presidente da Vitopel, é vice-presidente da Fiesp, diretor titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a ABPlast, presidente do Sindicato da Indústria do Material Plástico do Estado de São Paulo. Apresento para vocês José Ricardo Roriz Coelho. Tudo bom, José Ricardo? Tudo bom? Oi, Mauro, o pessoal que está nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui no Salada Net. José Ricardo, são muitas funções, muita responsabilidade, muita coisa boa que você faz por esse nosso Brasil, né? Eu queria saber de você, como começou tudo? Qual foi sua trajetória até aqui? Com 16 anos eu entrei na universidade, fazendo engenharia, talvez um pouco sugestionado pelo meu irmão, que já fazia engenharia, e meu pai. Então, fiz a faculdade minha em Brasília. E aí, meus primeiros estágios foram em Angra dos Reis, Volta Redonda, Mas Minas Gerais. Momento, quando você entrou na faculdade, você já tinha certeza do que você queria ser? Não tinha certeza, não, Mauro. Eu não tinha certeza, não. Eu fiz um curso de engenharia, como eu te falei, um pouco sugestionado aí por várias pessoas da família que tinham feito engenharia. Né? E aí, talvez isso que foi minha busca, né? O que me fez sair de Brasília foi a curiosidade, buscar ampliar um pouco, né, os meus limites, horizontes, etc. Conhecer um pouco mais do Brasil. Conheci o Brasil quase todo naquela época, mas não conhecia São Paulo. Todo mundo tem medo do desconhecido, do trânsito, daquela confusão toda numa cidade como São Paulo. Aí um dia eu falei, eu já conheço o Brasil todo, agora eu quero ir para São Paulo. Então cheguei aqui... São Paulo ficou por último. São Paulo ficou por último, mas eu não conhecia nenhuma pessoa, né? Então eu queria entrar também numa coisa nova. Então eu imaginei o que tem de novo, que tem um grande potencial de crescimento. E naquela época a indústria de plástico praticamente não existia, né? Não é como hoje... Naquela época que você fala, que ano foi isso? Foi em 80, 82, quando eu tinha acabado de me formar, né? Então não era como hoje, assim, que tem plástico nos aviões, nos automóveis, né? Produtos de alta tecnologia, né? O plástico era um produto com a imagem muito ruim, mas tinha um potencial, eu enxergava nele um material de potencial enorme de crescimento. Mas você não tinha nenhuma ligação com o plástico? Nenhuma. Nada. A minha chegada em São Paulo foi uma chegada, assim, que para mim me desafiou bastante. Mas talvez foi esse desafio que me fez avançar e que me fez ter uma trajetória, né, de ir crescendo nas empresas, de estudando. São Paulo me deu uma oportunidade muito grande para estudar. Quando eu achei que eu já conhecia São Paulo, aí eu falei, opa, agora eu vou para o mundo. Agora eu vou para o mundo. Então, estudei no Japão, estudei na China, estudei nos Estados Unidos, estudei na França, fiz vários cursos na Alemanha, na Espanha, na Itália. Então, a minha trajetória é uma trajetória de uma pessoa, assim, curiosa, que está sempre querendo aprender mais. Isso é a principal característica. O que é que você diria de você? Você é um curioso, um estudioso, um revolucionário? Como é que você se coloca? Não, Mauro, eu acho que eu sou uma pessoa comum. Agora, o que eu acho que eu tenho de diferente, eu fico querendo enxergar um mundo um pouquinho mais na frente do que as outras pessoas, né? Eu estou sempre... Como é que a gente vai ser em 2020? Como é que nós vamos ser em 2030, né? O que está mudando? Para onde a gente está indo? Como eu gosto de prospectar o que vai acontecer, aí eu comecei a direcionar minha carreira, direcionar meus estudos, direcionar assim, muito da organizações das informações que a gente tem para tentar olhar para frente com menos grau de incerteza, né? Outra coisa que dá para reparar na trajetória aí é que você não parou um minuto, né? Eu sempre fui inquieto, eu sempre fui... Eu nunca fico numa zona de conforto, né? Isso parece, assim, até tem um lado de humildade, né? Porque por mais que você saiba, acho que poucas pessoas nesse país têm o conhecimento que você tem, né? Nas coisas que você faz. E sempre achando que alguém pode te dizer alguma coisa importante, que você sempre tem algo mais para aprender, né? Isso é uma coisa que eu acostumei na minha vida, né? Eu acho que eu tenho uma boa capacidade de ouvir.
às vezes até estão falando de assuntos que eu domino, que eu tenho até muito conhecimento daquilo, né? E assim, normalmente, quando a pessoa conhece muito daquilo, a tendência é interromper e falar, não, ó, eu sei disso e tal. Eu prefiro até escutar para ouvir uma outra versão, porque muitas vezes se eu falar aquilo e a pessoa perceber que eu entendo daquilo, que eu estou que eu tenho um domínio daquele assunto, etc., ela não vai me falar aquilo, não vai intimidar aquela pessoa. Então, eu gosto de ouvir, às vezes até tem gente que me considera uma pessoa calada, etc., e sou um cara calado, quieto, porque eu aprendi na minha vida a ouvir bastante. Agora, quando tem que falar, eu falo, eu sou muito combativo, assim, eu trabalho muito dentro da minha coisa, essa coisa, quando você enxerga lá na frente, e você vê que o rumo que a gente está tomando não é o mais adequado, sabe? Eu falo, eu grito, eu escrevo, eu faço trabalhos, né? Como eu te falei, eu sou uma pessoa muito inquieta. E me incomoda sentir que as coisas não estão caminhando como elas deveriam caminhar, né? Você trabalhou há muitos anos com petróleo, né? 25 anos, é isso? Trabalhei 27 anos com petróleo e gás. 27 anos. Então, essa tua procura pelo plástico quando chegou em São Paulo te levou a isso? O petróleo te levou ao plástico? Como é que foi isso? Porque, na realidade, eu entrei pelo plástico. O plástico é um derivado de petróleo. E aí eu comecei a trabalhar, fui diretor não só de empresas do Brasil, mas empresas lá fora também, que tinham uma forte participação na indústria de petróleo, né? Então, eu fui, com o tempo, né, assimilando esse conhecimento da indústria de petróleo e gás e trabalhei muito tempo nesse setor, não só no Brasil, mas conhecendo e participando, influenciando muitas coisas no mundo inteiro, né, onde participei de vários debates, de seminários, de discussões, etc., do mundo do petróleo, e isso para mim foi muito importante, sabe? Eu acho que esses 27 anos foram bastante ricos aí para a minha carreira e também para a minha vida, né? Como eu falei, essa internacionalização, conhecer o mundo, né? Então, voltando lá àquela história que eu te falei de conhecer São Paulo, né? Aí eu saí para conhecer o mundo, né? Então, isso foi muito legal para mim. Eu acho bacana, assim, você saber que, apesar da gente estar aqui no Brasil e tal, hoje você conhece os lugares, você pode fazer comparações, você pode aprender lá fora e trazer essas coisas aqui para o Brasil, né? Então, acho que isso é muito, muito importante e foi, na minha vida, né? Eu acho que teve um valor muito grande na minha formação. Por esse teu conhecimento do mundo em geral, né, da economia mundial e tudo, que surgiu a Fiesp. Como é que a Fiesp entrou na tua vida? Que você tem 2 cargos da Fiesp, né? A Fiesp, na realidade, eu entrei no primeiro mandato do presidente Paulo Scaff como diretor, depois no segundo mandato, fui reeleito agora vice-presidente da Fiesp. E desde esse primeiro mandato eu sou diretor titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia, que é uma coisa que eu gosto. Então, quando me foi feito o convite, né, e era um convite de uma coisa que eu gosto, né, apesar de eu ter outras atividades e eu saber que aquilo ia me tomar um tempo, eu falei, pelo menos é um tempo de uma coisa que vai me fazer crescer um pouco mais rápido. E também interagir com essas pessoas, com empresários, com outros diretores, vice-presidentes, etc., foi muito importante também para, nesse período que eu tive na Fiesp, né, não só para a minha vida pessoal, mas também para a empresa, né, porque esse network é muito importante. Quanto tempo você está na Fiesp? Eu fiquei 6 anos nas 2 primeiras gestões e agora fui reeleito vice-presidente por mais 4 anos. E o que se faz exatamente na Fiesp? É representante da indústria em São Paulo? Na realidade, a indústria de São Paulo é a indústria mais forte do país. São Paulo é quase não. São Paulo é maior do que muitos países, mesmo países importantes e desenvolvidos, né? Então, a Fiesp representa a indústria de São Paulo, mas, na realidade, ela representa uma sociedade, porque dentro da indústria você tem as famílias, você tem empregados, etc., né? E não é só o nosso trabalho dentro da Fiesp, não é defender só a indústria, é defender o Brasil, porque quando o Brasil vai bem, normalmente a indústria também vai bem. E a indústria é a mola propulsora da economia. Por que São Paulo é tão forte? Por que São Paulo cresceu bastante? Porque o padrão de vida e a qualidade de vida de São Paulo é melhor do que o dos outros estados.
justamente porque São Paulo tem uma indústria forte. Então, a indústria aumenta a renda, a indústria educa, os melhores empregos estão na indústria, né? Então, a Fiesp acaba tendo uma influência muito grande na sociedade. Né? Aonde tem indústria, e essa indústria vai bem, lógico, o lugar, o estado ou o país vai bem. É isso. Normalmente é isso que acontece, porque você começa, primeiro um país começa com as atividades terciárias, que é a atividade produtiva, de produzir minério, produzir produtos agrícolas, etc. Né? Aí ela passa para a indústria, para a industrialização desses produtos, aí a indústria aumenta a renda das pessoas, ela educa as pessoas, aí as pessoas começam com a renda mais alta, elas querem serviço, então elas querem um clube, querem ir no restaurante, elas querem ir num teatro, elas querem entretenimento, então elas gastam dinheiro com entretenimento, então ela aumenta também o serviço. Então, a mola propulsora de tudo é a indústria, né? A indústria que faz a economia crescer, gerar riqueza, e com essa geração de riqueza, ela aumenta as outras atividades dos outros setores também. E o teu trabalho como vice-presidente é exatamente o quê? O meu trabalho como vice-presidente é justamente esse, interagir com os outros diretores para que a Fiesp possa influenciar, possa fazer estudos, possa fazer trabalhos, ela possa, de alguma maneira, ela acompanhar e influenciar as políticas públicas que vão ser determinantes para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. Certo. Agora, o outro cargo que você ocupa, que é de diretor titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia. Qual é esse trabalho? Aí é o seguinte, isso é que me empolga bastante, né? Que é competitividade, né? Pois é, o que é? Definição de competitividade. Tem muita gente que fala isso. A competitividade é a capacidade que uma nação tem, tá, de criar condições para que empresas e organizações aumente a qualidade de vida de seus cidadãos. E também você compare com a de outros países. Então, vou te dar um exemplo. Há 25 anos atrás, o Brasil era exatamente igual à Coreia. Tá? Os indicadores brasileiros eram iguais ao da Coreia. Hoje a Coreia ela avançou numa velocidade tão grande que ela deixou o Brasil muito para trás. Então, a competitividade da Coreia, ela cresceu numa velocidade muito maior do que a velocidade do Brasil. Então, a competitividade é isso, é a capacidade de você melhorar a qualidade de vida, né? As condições que o país te dá para você melhorar a competitividade de vida, mas você tem que se comparar também. Porque Sempre em comparação, tem que ter um referencial, né? Para ver se você vai bem. Sabe por quê, Mauro? Porque muitas vezes você acha que você está avançando, mas só que o seu concorrente está numa velocidade muito maior do que a sua. E quando você para, né? Ele está lá na frente e você vê, eu achei que eu estivesse na frente, não está. E por que acontece isso, né? Por exemplo, por que a Coreia ou a China andou lá para frente e o Brasil não andou tanto? Porque eles tomaram decisões mais acertadas do que o Brasil na maioria dos setores. Eu vou te dar um exemplo da Coreia, educação. A Coreia é um sistema educacional espetacular que hoje serve de exemplo para todo mundo. Então, a qualidade do ensino fez com que as pessoas melhorassem a tecnologia, melhorassem as pesquisas, e com pesquisas e tecnologias, eles incorporaram, agregaram valores nos produtos que eles fazem, né? Então, o país ele começou a fazer produtos de maior valor agregado, então aumentou muito a riqueza. E esse aumento de riqueza você dividiu pela população, então a população consome mais, ela gera empregos, etc. E com isso, com a educação também, você melhora a saúde, você melhora o sistema de transporte, você melhora a infraestrutura Uma e tal. Uma coisa vai levando a outra, mas partindo da educação. Agora, lembrando que também a complexidade do país. O Brasil é um país muito grande, é um país complexo, existem muitas diferenças sociais ainda, tem que ser atacadas. Então, não necessariamente todos os países são iguais. Agora, o que poderia fazer a gente aqui para ser mais competitivo? Educação é fundamental, Maura. Educação, nenhum país se torna competitivo de um dia para a noite. Ele tem que ter um processo consistente de melhoria da qualidade de vida do seu povo, da geração de riqueza e com muita educação. Então, a educação que é o pilar mestre que faz com que o país se desenvolva, né? Então, essa é a minha preocupação hoje com o Brasil, porque, embora nós temos ensino em quantidade, melhorou muito, hoje tem muito mais escolas, etc., mas a qualidade do nosso ensino é muito baixa. Se a gente nota o Brasil se comparado a outros países,
e isso tem, anualmente você tem esses indicadores, a situação do país é muito ruim. Nós estamos numa situação, em termos de qualidade do ensino, muito abaixo do que nós deveríamos ter. Então, isso é preocupante, porque o país não pode crescer se não tiver educação. Isso vai ter uma solução a curto prazo? Ou a médio prazo? Eu acho que solução tem. Até a China hoje virou uma máquina de... Por que a China cresce tanto? Por que a China está virando esse país que todo mundo fala de China? Há 15, 20 anos atrás, ninguém falava em China. China era um país distante, etc., até exótico, né? Eu, na primeira vez... Nossos olhos foi de repente, né? Eu, na primeira vez que eu fui na China, uns 30, 25 anos atrás, China, para mim, era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Mas eu nunca imaginava que a China... Agora, o que fez a China crescer? Primeiro foi planejamento. Aqui no Brasil nós temos tudo de improviso, as coisas acontecem assim. A semana passada era problema no mês passado era um problema no Ministério do Transporte, depois vai ser um problema na Petrobras, depois, e todo mundo falando só naquilo, mas as coisas em que deveriam ser pensadas mais a médio e longo prazo, como segurança, como educação, como saúde, etc., né? Essas coisas nós não temos um planejamento. Nós não temos... Por quê? O que está faltando para ter? O que está faltando, sabe o que é? Um governo que realmente tem a vontade política de resolver esses problemas. Tá? Então, que o governo tem tentado, pelo menos, fazer alguma coisa, tem, mas efetivamente o que se faz é muito pouco. Nós deveríamos ser muito mais rápidos nisso, né? E como é que deu esse start na China? Como é que aconteceu de uma hora para outra que eles mudassem de mentalidade e tomassem essa atitude? Alguma coisa impulsionou, forçou a isso? Eu estou falando de China. A China tem uns problemas. Eles não têm a democracia que nós temos aqui, né? Mas eles fizeram uma coisa que é o seguinte, e é exatamente o que eles pensaram o país lá na frente. Então pensaram naquela multidão de pessoas, naquela imensidão, né? É um país grande e com muita gente. Fala assim, como é que vai ser isso aqui daqui 25 anos? E aí planejaram, nós temos que melhorar a qualidade de vida, nós temos que dar mais renda para a população, nós temos que gerar emprego. Tá? Então, lá na frente, eles imaginaram como é que eles queriam a China e fizeram um plano para chegar lá. E quanto tempo eles levaram desse plano até a execução? Eu diria para você que nos últimos 15 anos, a China... ela praticamente duplicou, triplicou muitas vezes a sua em termos econômicos foi até muito mais, mas a sua condição que ela tinha 15 anos atrás, mas baseado num plano consistente de crescimento e com muita disciplina. Então levou uns 15 anos. Você leva 10 a 15 anos ou 20 anos, mas você pode ser também mais rápido. Eu citei um exemplo da Coreia. A Coreia era exatamente igual ao Brasil há 20 anos atrás. Hoje os indicadores da Coreia são infinitamente melhores que os brasileiros, né? Então, precisamos ter consistência, Mauro. Falta planejamento, falta uma estratégia de país. Nós não temos uma estratégia de país. Quer dizer que se decide agora, daqui 15 anos a gente pode estar como eles. E outra coisa, tem que depender do próximo governo. Aqui no Brasil entra um outro governo, parece que ele quer desmanchar o do governo anterior, e aí ele quer criar a sua própria marca. Então aqueles planos que existiam já não existiam mais, ou então ele é trocado de nome, mas aí, se ele era muito conhecido como sendo o plano do governo anterior, eles mudam o plano, porque menos senão... ego e mais vontade. Né? Então você ter vontade de resolver essa questão, vontade de... E eu acho que é por isso que eu falo que tudo começa na educação, né? Porque à medida que as crianças, que o pessoal vai crescendo com mais educação, eles vão sendo mais exigentes, eles vão querer mais, eles vão querer bom emprego, né? E aí eles vão cobrar mais, né? Então, eu acho que nós somos muito acomodados. O brasileiro é muito acomodado, passivo, as coisas vão acontecendo e ele não reclama, né? Você fez uma declaração num veículo, numa entrevista, de que a China não era um inimigo, muito pelo contrário, né? A China podia ajudar de alguma forma ao nosso crescimento. Como é que é essa história? Porque acaba que a gente exporta a matéria-prima e importa os manufaturados. Não, primeiro pelo tamanho do mercado da China, né? A China, com aquela população que tem, ele vai ser sempre um comprador de produtos que você pode produzir.
Então, o Brasil tem matéria-prima competitiva, o Brasil é um grande produtor de alimento, o Brasil, em 2020, ele vai ser um grande exportador de petróleo, mas desde agora nós já somos autossuficientes. Em 2014, provavelmente, nós vamos estar exportando aí quase 1.400.000 barris dia, né? Então, nós temos muita coisa para vender para a China, né? O chinês também, daqui a pouco, ele vai ganhar mais dinheiro, vai aumentar a renda, ele vai querer conhecer o mundo, ele vai sair para turismo. O Brasil é um excelente país para Mas você fala vender em termos de matéria-prima e não de produto manufaturado. Agora, o problema é esse que nós temos agora. Nós nos acomodamos com a venda de matéria-prima. Uhum. O problema é que quando você vende uma matéria-prima, você está gerando pouco emprego. Quando você gera um produto acabado, qual a diferença da matéria-prima e um produto acabado? O produto acabado, você tem que construir uma fábrica, você tem que contratar gente, aí você vai ter que contratar uma consultoria para te ajudar, você vai ter que contratar um designer para ajudar a desenvolver seu produto. Né? Então, você vai ter, depois do produto pronto, você vai ter logística para levar esse produto até o porto, até o ponto de venda, né? Você vai ter pessoal comercial tentando vender o seu produto, você vai ter pessoal de marketing tentando fazer propaganda do seu produto e promover o seu produto. Então, o produto acabado, ele cria um monte de emprego, né? Ele agrega valor ao produto. Então, você vai vender o produto aqui, lá no final ou aqui no começo, tá? Então, a diferença é muito grande. E o Brasil está super acomodado como vendedor de produtos agrícolas e produtos e matérias-primas, commodities. Não é ruim vender matéria-prima, não é ruim vender produtos agrícolas, pelo contrário, nós temos que exportar tudo que nós temos que nós temos mais competitividade que os outros, é mais uma coisa para agregar, é mais uma coisa para aumentar a riqueza do país. Agora, o que eu tenho falado muito é o seguinte: vamos sair da importação de um produto primário e vamos tentar exportar um produto de maior valor agregado. Então, outro dia eu ouvi um industrial, o Ivo Rossetti, né, que trabalha com tecido já há muitos, eu nem sei quantos anos, falando que o negócio dele aqui no Brasil está acabando, então que ele vai ser obrigado a produzir fora. Como é que você vê isso? Aí que é o problema que eu te falei da competitividade, porque o investidor, o que ele pensa? Eu tenho que fabricar, o que o consumidor final quer? Ele quer um produto barato, mas de boa qualidade e inovador. Se você não tiver condições de produzir esse produto aqui, no caso dele, a indústria têxtil, se ele não tiver condição de fazer o produto aqui, tá? Ou ele vai ter que fazer num lugar que tenha condições de vender para cá, ou então ele vai fechar sua fábrica e o brasileiro vai importar esse produto pronto de outro lugar. Então, o que ele demonstrou, eu também li essa entrevista que ele deu a um jornal, ele demonstrou a sua indignação de que... Depois de anos e anos investindo no Brasil. Porque a grande questão, Mauro, é o seguinte: de 2003 a 2010, tá, o Brasil aumentou 30 milhões de pessoas na classe média. Tá? Então, aumentaram 30 milhões de pessoas, teve um aumento de renda. Então, a pessoa, quando tem uma renda maior, ela quer consumir, ela tem todo o direito de consumir. E até 2014, deve ser agregado à classe média brasileira mais 20 milhões de pessoas. E essas pessoas, quando elas vão no supermercado, numa loja, etc., elas não vão comprar minério de ferro, elas não vão comprar nafta petroquímica, não vão comprar farelo de soja. Elas vão lá para comprar uma televisão, vão lá para comprar uma bicicleta, vão lá para comprar um alimento embalado, um escorredor de macarrão, um liquidificador, etc. Então, o Brasil está perdendo a capacidade de fazer produtos para essas pessoas. Então, como elas estão vindo para o mercado, se nós não tivermos condição de fazer produto para essas pessoas, esses produtos vão ter que ser importados. E aí não tem balança comercial que segura isso. É o que tem acontecido. Você comprar o produto importado, que antigamente era assim... O pessoal dizia que era chique comprar porque era importado. E hoje é chique comprar o nacional, porque ele está mais caro. E hoje o importado é mais barato, né? E as pessoas compram. E esse pessoal ele tem o direito de consumir. Se nós não tivermos condição de fabricar produto para essas pessoas, ou eles vão viajar e comprar isso lá fora, ou então eles vão importar e comprar. Eu diria dentro, que não é só o pobre, a classe média, todo mundo, né? Se você pode comprar o mais barato, por que você vai comprar o mais caro, não é? E a mão de obra? Como é que o Brasil está de mão de obra? Em comparação, né? Sempre a gente pensando na competitividade, não é isso? Exatamente. Ou independe? Voltando um pouco na primeira parte do programa, quando eu falei em educação, esse tema eu acho que vai estar sempre presente hoje na nossa conversa. Porque pelo seguinte, tem alguns setores, principalmente os setores de maior tecnologia, hoje eles estão carentes de uma mão de obra qualificada.
Tá? Então, nós falamos bastante sobre o setor de petróleo e gás, é um dos setores, os setores de alta tecnologia. Você não tem engenheiros suficientes. Eu vou te dar um exemplo. A China, de cada 100 formandos, 40 são engenheiros. O Brasil, de cada 100 formandos, 8 são engenheiros. Então, num país que está em crescimento, que precisa de muita tecnologia, etc., eu citei engenharia, como poderia citar outras profissões. Está faltando em todas as profissões? Mas nós temos uma carência em alguns setores que são muito... que exigem, principalmente o setor de mais tecnologia. Então, nós temos tudo isso para ser construído, como infraestrutura. Nós não temos aeroportos, nós temos problemas nos nossos portos, as nossas estradas, as nossas rodovias, nós temos aí Copa do Mundo, depois vem a Olimpíada. Imagina você estar nesse país... Uma demanda incrível, né? Que tem que construir isso tudo e falta engenheiro. Uhum. Tá? O setor de petróleo e gás, o Brasil, o maior investimento hoje no mundo é o investimento no Brasil para se extrair petróleo. O que o Brasil vai gastar em petróleo, na extração de petróleo, para explorar e produzir petróleo nessa próxima década, é o que os Estados Unidos gastou para levar o homem à Lua. O volume de dinheiro a ser investido é o mesmo que os Estados Unidos gastou, para você ver a magnitude. Não tem nenhum projeto desse tamanho hoje no mundo como esse projeto do pré-sal. Uhum. E com isso nós vamos exigir gente qualificada e não temos no mercado. Então tem emprego. Tem emprego. Tem emprego nesse momento. Tem emprego. Então, agora, mesmo naqueles setores onde se exige menos qualificação, vou dar um exemplo na construção civil, tá? Mesmo nesses setores, com esse boom da construção civil dos últimos 2 ou 3 anos, está faltando gente na construção civil. Então, o Brasil hoje tem uma taxa de desemprego muito baixa, mas o problema é o seguinte: nós temos que melhorar a qualidade desses empregos. E melhorando a qualidade desses empregos, indo para esses setores de mais tecnologia. Outra oportunidade que o Brasil tem enorme, por exemplo, energias renováveis, né? Energia de vento, todas essas da biomassa, etc. Nós não temos gente especializada para... E o que faltam? Cursos? Faltam cursos e falta até interesse das pessoas, né? Ou será que é falta de conhecimento mesmo, de que isso está acontecendo, de que tem essa demanda? Eu acho que é uma desinformação, Maura. As pessoas elas estão mal informadas. Muitas vezes o jovem hoje ele tem um horizonte muito curto, ele quer um resultado muito rápido, então ele não investe na carreira dele. Então o primeiro emprego que ele acha, ele se acomoda ali e não percebe que essas grandes oportunidades estão aparecendo para o Brasil e ele não vai aproveitar. Então, mas para um jovem que está começando, que está naquela idade de escolher uma carreira, decidir a sua vida profissional, que conselho você daria? Ou até que rumo tomar, né, a tendência do Brasil, o que pede, essa demanda aí de todos esses empregos que não tem quem ocupe esse cargo? Eu diria para você que para ele fazer o contrário do que a maioria dos jovens faz hoje. Ela tem que pensar lá na frente e aí você começa a construir aquilo que você quer para você lá na frente. O que o jovem faz hoje é o contrário. Ele pensa amanhã como é que eu vou estar, então ganhei um dinheirinho, tá bom, dá para mim viver, passar a semana, e ele não está pensando lá na frente. Ele pensa aqui como é que ele quer viver hoje. É curtíssimo prazo, é muito curto prazo. Mas é uma tendência desse momento, né? É uma tendência desse momento. E às vezes o jovem de hoje ele não tem a paciência de se preparar, porque tem jovem que entra na empresa hoje, no segundo dia já quer ser o presidente da empresa. É muito bom que ele tenha essa ambição, mas se ele for um presidente que não tiver uma formação adequada para ser presidente, ele não vai se sustentar como presidente nem em 2 dias. A oportunidade que se é que caiu do céu, vai cair... Então, eu acho que ele tem que ter consistência, ele tem que ter um plano, ele tem que pensar lá na frente, o que eu quero ser, o que eu quero para mim lá na frente. E aí ele vai construindo isso por etapas, e não achar que de uma hora para outra, e não se acomodar. O jovem de hoje é muito acomodado, né? Muito acomodado. Ele acha que as coisas vão cair do céu para eles, e não é lógico que eu estou generalizando aqui, mas a grande maioria é acomodada, né? Não posso dizer que todos são assim, mas principalmente aqui no Brasil existe essa acomodação grande. E quem são os jovens de hoje que, na sua opinião, vão se dar bem no futuro? Aqueles que fazem o quê ou que procuram que tipo de profissão? São, primeiro, essas profissões mais dinâmicas, né? Essas profissões que têm... Técnicas, digamos? Não só técnicas, porque sabe o que você abriu aqui um bom ponto, né? Porque às vezes a gente pensa que é só a técnica, mas não, porque hoje as pessoas vão viver bem mais.
Tá? As pessoas, na próxima geração, a maioria das pessoas vão passar de 100 anos. Então, elas vão se aposentar, ainda vai ter um bom período de vida para aproveitar um pouco mais a vida. Essas pessoas vão querer viajar, vão querer entretenimento, então abre espaço para arte, para teatro, para cinema. Cada vez a gente tem mais ofertas de vida boa, né? De então, abre não é só técnico, então entretenimento. Né? Então, a parte de saúde, né? É lógico que as pessoas hoje se cuidam mais, então, até porque elas sabem que elas vão viver mais e ninguém quer ser um velho né, que não pode se locomover ou que tem algum problema, todo mundo quer ser um velho saudável. Já sabe que estamos vivendo mais, né? Então, na área de saúde tem centenas de oportunidades. Por isso que eu estou dizendo, não é só na parte técnica, né? Então, eu acho assim, oportunidades têm enormes, porque, como eu te falei, felizmente, o Brasil é um país em crescimento. Enquanto que Estados Unidos, Europa, Japão são economias que estão estáveis, não crescem, o crescimento é muito baixo. Lá para um jovem, por exemplo, ele vai falar, poxa, o que eu vou poder fazer de diferente do que as gerações anteriores fizeram? Né? Tem muito pouca coisa para pensar e fazer. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós temos que construir um país. Aquela trajetória que a gente estava discutindo no primeiro bloco do programa, que a gente tem que ter uma meta, objetivos, etc., e para aquilo para cumprir, né? O jovem deve alinhar, né, o seu projeto de vida com alguma coisa também que ele acha que vai ser interessante aí para o país. Né? E o que está atrapalhando, além de tudo que a gente já falou, o crescimento do país? Assim, a gente sabe que juros, câmbio, tributos, tudo isso, que como é no Brasil, atrapalha o crescimento do próprio. Como é que você vê isso? É o seguinte, tem muita coisa que atrapalha. Então, eu vou falar rápido, mas depois eu vou te dizer qual que é o principal. Você tem o juros, você tem o câmbio, você tem uma carga tributária enorme. O Brasil é a terceira energia elétrica mais cara do mundo. O Brasil tem uma infraestrutura horrorosa, que a gente já falou. O Brasil tem uma burocracia que é caríssima. Tá? Então, tudo isso são impeditivos de melhorar o crescimento do Brasil. Agora, o que hoje, para mim, é a pior coisa que nós temos que resolver, que nem era a inflação há um tempo atrás e que o Plano Real resolveu. É o problema de juros. Né? Porque juros é igual um termômetro. Né? Quando a pessoa está com febre, é porque ela está com algum problema. Se o juro está alto, é porque você está com algum problema. Então, é a nossa febre. O juro nosso é o mais alto do mundo. Então, assim, se você transpuser isso para a febre, nós estaríamos com mais de 40 graus de febre aqui no Brasil, porque o juro do Brasil é tão alto, é tão mais alto que o dos outros países. Tem uma explicação? Tá? E aí é o tal problema. Os juros, o que ele faz? Ele aumenta o preço dos produtos, os produtos ficam muito mais caros, porque você, para comprar uma máquina para fazer determinado equipamento e tal, a máquina vai sair mais cara por causa dos juros, o capital de giro, né, que é o que você precisa para produzir o produto, vai sair mais caro, o juro faz o câmbio valorizar o real, porque esse pessoal lá de fora coloca dinheiro aqui no Brasil para aproveitar dos juros altos do Brasil. O juro aumenta a despesa do governo, tá? Porque o governo, para cada 1% que você aumenta de juros, o governo paga 19 bilhões de reais a mais de juros. Tá? Então, se o governo gasta muito, ele tem que aumentar a carga tributária, os impostos. Então, o grande problema que o Brasil tem hoje, que tem que atacar, é os juros. E por que os juros são altos e como atacar? Tá. Não, a primeira coisa é o seguinte, não tem necessidade, é porque hoje existem interesses muito fortes para que o juros se mantenha alto. Então, os bancos brasileiros são os bancos mais lucrativos do mundo. Você pega o resultado... De quem são esses interesses? São interesses do banco, do setor financeiro. O setor financeiro está ganhando, o setor financeiro não quer mudar nada. Ele quer o juro alto, porque com juro alto, você vê os balanços os bancos brasileiros, você conta nos dedos. Mas o resultado, a lucratividade desses bancos é muito maior do que de todos os outros setores da economia. Então, esses setores são muito poderosos. E para eles, para que eu vou deixar o juro cair? Né? Então, quando você fala em juros, você vai mexer com setores da economia e setores da sociedade que são muito fortes. Um deles é o setor financeiro. Agora, não tem razão nenhuma para os juros estar a esse nível que está no Brasil. Tá? Se você fala o que tem que fazer, é baixar os juros. Nós estamos na trajetória totalmente oposta que deveríamos estar. Tá? Nós estamos aumentando o juro ao invés de diminuir os juros. Quando teve a crise
em 2008, 2009, a maioria dos países baixaram os juros. O Brasil, na contramão de todo mundo, naquela ocasião, foi uma grande oportunidade que nós tivemos para derrubar os nossos juros e não fizemos isso. Então está errado, isso tem que ser questionado pela sociedade. Mas, então, questionado pela sociedade, pressionado para que o governo não tem poder de mudar essa questão com os bancos? O governo tem. Inclusive, a taxa de juros é o Banco Central, na reunião de Copom, que determina qual é a taxa de juros. O governo, pelo menos, ele tem que ter uma estratégia para que os juros do Brasil sejam juros normal, não seja essa aberração que é hoje. Né? Se você tivesse poder hoje para mudar isso, qual seria a primeira atitude que você faria? A primeira atitude é abaixar os juros na reunião do Copom. Tá? Hoje os juros reais do Brasil estão próximos de 6%. Não tem razão para ser acima de 2% ou 2,5%. Todos nós pagamos essa conta. Tá? Zé Ricardo, você como um dos maiores empresários do país, para fazer parte da sua equipe, né, na escolha das pessoas que trabalham com você, além, é lógico, da parte técnica profissional, o que é importante no profissional? O que ele tem que ter, o que é imprescindível? Bom, ética é imprescindível. A primeira coisa é ética, e isso hoje, eu acho que no futuro e cada vez mais, a ética é o ponto número 1 em qualquer profissional que você esteja contratando. Mas, além disso, ele tem que ter um profissional que tenha atitude, ele tem que ser curioso, ele tem que ser corajoso, né? Ele tem que ser ambicioso. E quando eu digo ambição, não é só uma ambição por dinheiro, mas é a ambição de conhecer mais, de ter mais informações, de querer crescer, de querer participar mais das decisões da empresa, etc. Né? E hoje, Mauro, é o seguinte, cada vez mais a pessoa tem que se comunicar melhor. Tá? Não tem mais aquela hierarquia que existia nas empresas antigas, onde o chefe falava e o subordinado obedecia. Hoje isso é feito através do convencimento, do trabalho em equipe. E trabalhar em equipe e convencimento depende muito da sua capacidade de comunicação. Isso principalmente para o pessoal. Muitas vezes você vê uma pessoa que é um bom técnico, mas ele se comunica muito mal. É uma pena, porque se ele não se comunicar bem hoje, né, dificilmente ele vai ter a oportunidade de crescer. É difícil você saber o que ele pensa, porque muitas vezes pode ter uma coisa muito importante para passar, mas não passa, né? E tem pessoas que querem trabalhar sozinho, insistem em trabalhar sozinho, talvez porque tenham um problema de comunicação. Essas pessoas vão ter cada vez mais uma dificuldade muito grande de crescer na empresa. Então, esse tipo de pessoa tem que fazer um trabalho, né, para ser mais comunicativo, para trocar mais com os colegas. E como eu falo comunicativo, não é nem aquela comunicação daquele cara legal, bacana e tal. Que fala com todo mundo. É uma comunicação de uma pessoa assertiva, uma pessoa que coloque os seus pontos de vista com clareza, aquela pessoa que saiba ouvir, né, que saiba convencer, que tem uma capacidade de argumentação, que consiga convencer os colegas de que aquilo é importante ou não. Né? Não é nem assim aquela pessoa legal, porque muitas vezes dentro de uma empresa tem gente que imagina que o comunicativo é aquele que chega, fala com todo mundo, conta piada, é o mais engraçado, etc. Não são esses pode os até comunicativos. Esses até atrapalham. Os comunicativos são aquilo que eu te falei, né? As pessoas mais... principalmente assertividade hoje, né? A pessoa tem que ser firme, assertiva, tem que ter princípios bem profundos, assim, porque você tem que acreditar naquelas pessoas. E a função básica do líder hoje, né, é enxergar o futuro e convencer o futuro para as pessoas que ele lidera. Porque se ele não convencer aquelas pessoas de que é possível chegar naquele futuro que ele está enxergando, né, possivelmente você vai ter uma equipe que não vai estar trabalhando unida para chegar naqueles objetivos. E como é que você vê a participação da mulher nas empresas, nos cargos, nos altos cargos? Eu acho que a participação da mulher vem crescendo cada vez mais e vai começar a aparecer de uma maneira mais forte nos próximos anos. Porque, pelo seguinte, dentro de um processo de sucessão na empresa, né, a pessoa entra e ela passa por diversos cargos, aí chega gerente, chega diretor e chega presidente. E, na realidade, essa participação da mulher, ela vem de 10, 12, 15 anos para cá. Então, agora que elas estão chegando a gerente, etc., eu acho que nos próximos 10 anos aí, você vai ver
com muita assim, naturalidade, e até porque para uns isso é estranho, né? Ainda. Né? Ainda existe uma diferença, existe, sim, existe uma diferença, mas você vai ver como uma coisa comum mulheres presidente aí de grandes organizações e empresas. E eu acho que isso não vai demorar muito, não. E é bom que isso aconteça, né? Eu acho que a participação da mulher, né, na empresa enriqueceu muito, assim, mesmo essas relações de trabalho, né? Porque, assim, num ambiente onde só tinha homem, etc., sempre... assim, não estou dizendo que homem e mulher têm maneiras diferentes de pensar, mas se complementam bastante. E esse complemento tem sido fundamental aí para o crescimento de diversas organizações. Tem maneiras diferentes de pensar, o homem e a mulher? Ainda você vê características diferentes? Dizem que as mulheres são mais detalhistas, né? Não, eu sem dúvida, eu acho que a mulher é mais detalhista do que o homem, né? Isso talvez até não seja, mas a gente, até assim, no dia a dia, você vê mulher se maqueia, tem todo aquele cuidado e tal, você não imagina o homem ficar lá meia hora para se maquiar. Então, talvez por isso que a gente tem essa impressão e acaba fazendo um estereótipo da mulher e a gente esteja errada. Mas eu acho que não, existe temperamentos, que são distintos e coisa, mas não é porque um homem ou uma mulher não influencia, não. Não acho que não tem essa influência muito grande, não. Antigamente, até, em algumas empresas que eu passei, você tinha algumas queixas de que chefe de mulher, era muito exigente e as mulheres reclamavam, né, que a minha chefe é mais exigente, preferia ter um chefe, as próprias mulheres preferiam ter um chefe homem, mas acho que isso tudo vai se adequando, vai se adaptando, e como eu te falei, isso vai se tornar normal. Só, né? Vai não é mais, é a pessoa, só. não se é homem ou mulher. Eu acho que no final do dia, o que vai importar é a competência, né? Assim, aquela pessoa, você olhar para aquela pessoa e você respeitar ela, que ela está naquela posição, porque realmente ela fez por merecer, independente se seja homem ou mulher. Falando em mulher e fez por merecer, o que você acha da nossa presidenta? Eu acho que a presidente ela tem uma grande oportunidade aí de implementar um ritmo bem mais forte no governo, né? Ela está tendo uma série de dificuldades nesse início de governo dela, né? Até a impressão que a gente tem é que ela comprou um carro usado e agora está tentando arrumar as coisas para fazer o carro andar. Né? Então, eu acho assim, que ela é competente, que ela tem condições de fazer um bom governo. Agora, não está fácil. Ela está num ritmo, eu tenho certeza absoluta que ela ainda não está no ritmo que ela gostaria de estar no governo. O governo está ainda um pouco paralisado. Precisa de mais, precisa de velocidade, porque senão daqui a pouco vão aparecer as cobranças. Ela surpreendeu muita gente. Ela te surpreendeu ou você esperava exatamente essa postura, esse governo? Ela me surpreendeu até favoravelmente, né? Porque a impressão de todos é que ela era uma pessoa assim, temperamental, que muito brava, e tal. Pelo contrário, está demonstrando ser uma pessoa muito ponderada, né? Eu acho que o cargo de presidente, né, exige certas posturas, que a postura dela tem sido muito mais adequada do que a do ex-presidente, né? Então eu acho que ela está indo muito bem. Eu acho que sim, eu estou muito mais surpreso favoravelmente com a nossa presidente do que o contrário. É uma boa surpresa, né? Acho que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente ficou surpreso pelo lado bom da coisa. Zé Ricardo, se você fosse escolher para investir o teu dinheiro, em que setor? Tivesse que escolher um setor unicamente, que setor você escolheria? Tecnologia, agropecuária ou a indústria do petróleo e gás? Não, se um desses setores, até pela minha formação, eu escolheria o setor de petróleo e gás. Agora, até por tudo que nós já conversamos aqui hoje, você tem setores como entretenimento, você tem setores na área de saúde, você tem setores de energias renováveis, você tem a nanotecnologia, você tem a biotecnologia, que são setores extremamente dinâmicos e vão crescer muito nos próximos anos.
Né? Então, você dividiria, na verdade, né? Não, até porque o investimento você precisa ter foco, né? Você, assim, uma pergunta para mim, até pelo que eu já fiz até hoje, eu conheço muito esse setor da indústria, alguma atividade que tivesse alguma relação com petróleo e gás. Agora, sem dúvida nenhuma, para um jovem hoje, né, o setor de biotecnologia, o setor de nanotecnologia, entretenimento, né, como eu te falei, essas pessoas que vão viver mais vão querer se divertir, elas vão querer passear, vão querer... Para onde que elas vão à noite, para onde que elas vão passar o dia, como é que elas vão levar o tempo dela. Então, atividades como esporte, cinema, teatro, restaurantes, isso aí vai ter um crescimento enorme aí, né? Essas coisas da terceira idade, né? Você vai ter, a população brasileira está envelhecendo, né? Por exemplo, a maioria das pessoas dessa geração passada que não tiveram acesso a computador. E hoje as pessoas adoram falar com os filhos, né? As avós falar com o filho usando a internet, usando esses programas aí que estão disponibilizados, né? Tudo isso aí vão ser atividades novas que estão sendo incorporadas aí ao dia a dia. Né? Para os jovens de hoje, eles veem como ícones do empreendedorismo o Steve Jobs, o Bill Gates, né? O Mark Zuckerberg. Como é que você vê? A tendência maior dos jovens está sendo na tecnologia, na internet. Mas aí é o seguinte, porque, como eu te falei, o jovem, o horizonte dele, né, antigamente a gente tinha um horizonte bem mais adiante, olhava um pouco mais na frente. Hoje é um horizonte ele quer um horizonte muito próximo. Então, ele quer esses ícones dele, é o cara que ficou rico o mais cedo possível. Né? Agora, entre centenas e milhares de pessoas que tentaram ficar ricos no mundo inteiro, a grande maioria não deu certo. Você conta nos dedos o que deram certo. Então não adianta. O jovem quer ficar rico, quer ter um dinheiro como o Bill Gates tem que ralar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ser consistente. Não adianta ficar trocando por... você tem que ter foco, não adianta você trocar todo dia. E quando mudar para uma coisa que goste, mas não simplesmente mudar por mudar. Com consistência, né? Então tem que ter consistência. E tem que trabalhar muito. Nada vem de graça e vai acontecer por acaso e de um dia para o outro ele vai ficar rico. Esses exemplos que você deu, Mauro, como eu falei, são poucos. Pouquíssimos. E muita gente tentou fazer isso e não conseguiu. E a grande maioria não consegue. Outra questão que eu queria ver com você é a das sacolas plásticas. Como é que você vê isso? São os prós e contras. Na Biplast é uma coisa que a gente... Porque o que acontece? São vários interesses aí. E são interesses legítimos. Né? Então, você tem o interesse do produtor de sacola que quer vender sacola. Você tem o interesse do supermercado que ele não quer dar de graça uma sacola. Ele vai falar, porque tudo aqui é vendido, por que só a sacola eu vou dar de graça? Então, mas tudo que... Essa é uma tendência, né? Nada mais é de graça. A gente tinha cafezinho de graça, a gente tinha não sei o que, hoje não tem nada. Você tem também o cara que vende saco de lixo, fala assim, poxa, se ele receber uma sacolinha de graça lá na saída do supermercado, ele não vai me comprar saco de lixo, ele vai usar aquela sacola. Tá? Então... estão pensando em tudo, mas menos no consumidor. Então, tem que pensar no consumidor. Então, qual o problema do consumidor? Ele faz suas compras e ele tem que transportar esses produtos até a sua casa. Tá? Então, a sacola, que é um problema, Agora, como é que a gente faz para resolver esse problema? Tentar... Ela é um produto 100% reciclável, você pode reciclar 100% a sacolinha. E a sacola, ela não tem perna para andar até a rua, ou até porque alguém jogou ela lá, no bueiro, etc. Né? Então, volta a questão da educação. Né? Esse tipo de coisa é o seguinte, você tem que resolver o problema de transportar, mas você tem que saber também que aquela sacola ela tem que ser reaproveitada, ou ela é reaproveitada para se tornar um outro produto, né? Ou mesmo energia. Você sabe que do plástico você pode tirar energia de plástico. Então, dentro desses interesses distintos, esqueceram do lado do consumidor. E aí vão falar, não, mas ele tem que transportar... As opções que aparecem. Você transportar em caixa de papelão. Tá? Você sabe que lá no fundo do supermercado tem muito alimento. Geralmente, onde tem alimento dentro de armazéns, você tem ratos, você tem barata, etc. Então,
À Tem noite, as doenças, né? à noite fica aqueles insetos todos e ratos transitando dentro daquelas caixas de papelão. Aí você chega no supermercado, o cara pega o alimento, põe dentro da caixa de papelão e manda você levar Fora aquilo que para não casa. é confortável você levar numa caixa, né? Outra coisa são as sacolas retornáveis. Teoricamente, você teria que lavar essas sacolas retornáveis a cada 3, 4, 5 vezes que você usasse. Mas ninguém lava aquelas sacolas retornáveis. Você, ali, no mesmo dia que você levou um detergente, levou um produto químico, um produto assim, de limpeza, etc., né, você está levando o alimento também. Tá? Então, pensando no lado do consumidor, a melhor solução seria você reaproveitar a sacola, seria reciclar as sacolas, e não simplesmente retirar as sacolas ou talvez fazer o que o supermercado quer. Não, você pode ter sacola, mas você tem que pagar. Então, mas aí o principal intuito não era esse, né? Não era você pagar pela sacola, era que não existisse ou que seja reaproveitado. É porque nessa história toda, ninguém está pensando no meio ambiente. Todo mundo está pensando na sua situação comercial. Então, o supermercado não quer gastar dinheiro com sacola, quem faz saco de lixo quer vender saco de lixo, quem faz sacola quer vender sacola. Então, esse é o problema. É irreversível esse movimento? Não, porque no mundo inteiro esse movimento todo, e você anda no mundo inteiro e tem sacola plástica para todo lado. Agora, nos países mais desenvolvidos, essa pressão é menor, porque lá existe a coleta seletiva, existe o reaproveitamento porque o conteúdo energético que tem no plástico é muito grande. Então, você pode transformar aquele plástico em energia, você pode transformar aquele plástico num outro produto plástico, né? Agora, falando nisso, a Vitopel, a tua empresa, vocês desenvolveram um produto totalmente reciclável. Eu queria que você falasse sobre ele. A gente até tem livros, revistas e sacola feito do Vitopaper, não é isso? Conta como é que foi esse desenvolvimento. Eu acho que hoje se fala muito em inovação. Eu sou encantado com essa inovação que nós fizemos na Vitopel, porque era uma coisa que nos incomodava, é o seguinte: nós fabricamos muita embalagem. A empresa é preponderantemente fabricante de embalagem para alimentos, para bebidas. Então, balas, biscoitos, chocolates, maior empresa massa do país, de né? embalagens flexíveis é a maior da América Latina. Da América Latina. Tá, então, a gente faz a maioria dos alimentos que você come, então é uma embalagem nossa lá. Então, o que a gente queria fazer é o seguinte: poxa, a gente poderia, ao uma pessoa comer um chocolate, ou ao uma pessoa comer uma massa, etc., aquela embalagem a gente reaproveitar de novo e ela entrar no nosso processo. Se a gente desenvolvesse um produto que utilizasse aquela embalagem descartável, e principalmente o produto nobre, seria bom. Então começamos a pensar lá, os engenheiros, pegamos algumas faculdades também, né? A Universidade de São Carlos nos ajudou bastante nisso aí, e quebramos a cabeça lá e chegamos a esse Quanto produto. tempo de quebrando a foram cabeça? uns 3 anos, né? Então a gente chegamos a esse produto. O resultado maravilhoso, então aqui, né? por exemplo, são livros, né, de impressão. E a vantagem desse papel é que ele consome 30% a menos de tinta e ele é 40% mais leve. Então, as crianças, por exemplo, para levar o produto... Primeiro que ele é muito... E é mais leve mesmo, A durabilidade dele é muito maior. Um irmão pode passar para o outro nas escolas. Ele pode molhar. É um papel plástico, né? As mochilas, né, não ficam tão pesadas, né? Então, isso aqui é feito de lixo. Isso aqui é feito de um frasco de shampoo, Olha que beleza, de uma sacolinha plástica, de um produto plástico que foi para o lixo. Então, a gente recebe isso das cooperativas. Aqui tem um outro exemplo de uma revista. Essa campanha que a gente tem nos prédios de separar o lixo é importante, não é? Importantíssimo, porque aí nós transformamos o lixo no produto plástico. Aqui é um relatório para os investidores da Petrobras. Então, o relatório da Petrobras. Então, ele é 100% feito de lixo. Gente, e agora, a delícia que é isso. quando você assim, vê a qualidade desse material, né? Aqui é um relatório de uma outra empresa petroquímica, por exemplo, a Braskem, que é feito nisso. Aqui é um livro de informática, né, do Centro Paula Souza, totalmente. E os alunos, quando receberam esses livros, eu escutei de um professor que falou numa rede de televisão, num programa, que teve alguns alunos que até choraram, porque eles sentiram autoestima de você estar dando para eles um produto de boa qualidade. Não, né? A qualidade é que não dá para você que está aí, ver a qualidade aqui pelo vídeo, mas é impressionante, é uma delícia de passar. Esse aqui é um caderno escolar feito de lixo, né? E você pode escrever, pode apagar, pode como o outro. E o processo é muito simples, né? Aqui, Maura, é mais ou menos isso aqui. Você pega
O lixo. Vamos por aqui. Tá? Você joga os produtos Qualquer no lixo. plástico, Qualquer plástico. A sacolinha também do supermercado você põe aqui. Mesmo a sacolinha do supermercado. Aí você pega esse produto, põe nas máquinas, a Vitopel faz isso e manda para as gráficas e pode fazer qualquer produto desse aí e com a qualidade que você está vendo. Né? Então, para nós, isso foi uma vitória muito importante. Primeiro, que é uma patente mundial da Vitopel. Então, isso é um produto que nós, brasileiros, desenvolvemos. O mundo inteiro vai usar, né? Tá usando. E a outra coisa é isso, você transportar, você conseguir que um produto indesejável como o lixo, né, se transforme num produto nobre como esse papel de excelente qualidade. Então, isso foi uma festa na empresa. Deixa no eu dia pegar que essa sacolinha aqui pra gente mostrar. Essa aqui, essa. Olha aqui. É que não dá realmente, mas a gente pega, é uma coisa gostosa, né? E o papel como um A4, por exemplo, que eu tenho aqui, ó. Ó, eu estava escrevendo nele agora há pouco. Uma delícia, né, Zé? Muito bom. Imagina você põe isso na tua impressora, né? E parece assim, a qualidade é completamente outra. Não dá para descrever, só você indo conhecer pessoalmente, né? O Vitopaper. Parabéns, viu, Zé, por esse trabalho maravilhoso. E, assim, é um benefício nosso, né? De todo mundo, porque transformar o lixo, conseguir... Isso pode ser reciclável quantas vezes? Por exemplo, eu uso papel, rabisco... Quantas vezes você usou o papel, você joga ele de novo no lixo, e do lixo ele é catado e é feito o papel de novo. Agora, Quer também... dizer, não tem desperdício, né? Nós precisamos educar a população. A população precisa saber que o lixo é uma riqueza que nós temos ali de matérias-primas. Né? Que aquele produto pode ser aproveitado, ele pode ser transformado em energia, ele pode ser feito papel, como tem milhares de outras soluções que podem aparecer com o reaproveitamento do que é jogado no lixo. Né? Então, lixo é uma coisa que tem valor. Né? Então, se a sociedade tiver consciência, se as pessoas tiverem consciência, né, de que ao estar separando um lixo, ela vai estar ajudando para que a gente não consuma tanta matéria-prima, etc., que a gente reaproveite, né, produtos que já foram utilizados, né, seria muito bom. E eu acho que o Vitopaper também tem essa missão, porque quando a pessoa vê um produto dessa qualidade, ela se surpreende que isso aqui tenha vindo do lixo. É surpreendente mesmo, viu? Parabéns, viu? Parabéns pela tua empresa, parabéns por todo esse empreendedorismo que você e a tua equipe, né, trabalha e pesquisa e faz tudo isso pelo Brasil, e você é um exemplo, viu? Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui com a gente, poder passar toda essa informação para quem está nos assistindo. Acho muito importante tudo isso. Agora a gente tem um presente da Copenhagen para você, que apoia esse programa. É copenhagen.com.br. Entra no site, você fica conhecendo tudo que tem de gostoso, delicioso, né, Zé? Muito bom terminar esse programa recebendo a Copenhagen, que é meu chocolate preferido. E, Maura, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer muito grande estar participando aqui do Salada Net. Viu? E muito legal a nossa conversa. E espero também que o pessoal que nos assistiu e esteja nos assistindo goste. Eu quero que você venha sempre, viu, Zé? Porque sempre com essa projeção do futuro, ele dando dicas pra gente, para os jovens de hoje que vão, né? Quem está nascendo agora vai estar daqui 18 anos, 20 anos, entrando nesse mercado de trabalho, e é sempre importante ter uma pessoa como o Zé Ricardo Roures Coelho dando a dica pra gente. Muito obrigada mesmo. E para você que gostou desse programa, acabou de assistir agora, entra no site saladanet.com que você assiste na íntegra, né? Bom, muito bom. Até lá, um beijão. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.